Começamos mais um episódio do Podbi. Lembrando a você, se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve no YouTube, Podbi, tá? Tem um H no meio, porque... Enfim, tem um H. Aí nós temos também no Instagram, tá? Instagram do Podbi. E temos também no TikTok, tá? Lembrando que os vídeos são quinzenais, né? Pra dar tempo de vocês assistirem 1000 vezes, né? E lembrando que, ó, gente, não estou com logo hoje. Estamos num estúdio aqui em São Paulo, né? Que o Podbi trafega o mundo assim, né? Uma coisa meio cigana, então... É por isso. E também não dá pra ficar colando logo toda hora, né? Então, por isso, gente, vamos lá. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Eu preciso bater a meta pra colocar um logo fixo, tá? Gente, a minha convidada de hoje é muito chique. Além de ter me salvado de um BO chamado saúde mental. Não sei se vocês conhecem essa palavra, né? Que pode até colocar o nome do seu filho, se quiser. Não sabe o nome que colocar nessa atualidade? Saúde mental. Nome bonito composto, né? Ela é terapeuta de sexualidade também, terapeuta bariátrica, terapeuta de ansiedade e também faz parte da gestão de diversidade nas organizações. Ela tem uma experiência já bem grande. Além disso, ela canta. Olha que hobby maravilhoso. Por isso que ela é leve, entendeu? Também é mãe de pet. E fala também, atende em inglês e francês. Chique, né? Chique. A minha convidada de hoje é Luciana Gubel. Bem-vinda! Obrigada, Gel. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. Quero dizer que você me acompanha há um ano na loucura, hein? Parabéns! E, ó, gente, o mais legal que vocês falam assim, não, as terapias têm que ser face to face. Gente, ela me acompanha da Austrália. A gente faz terapia na Austrália, né? É isso aí. Hoje a gente está se vendo pessoalmente, mas é depois de um ano. Depois de um ano, hein? Bastante tempo. Eu acho que a última vez que eu te vi foi no aniversário da Sá, que a Sá é uma amiga, a minha amiga e a irmã dela. E foi em 2014, 2015. Foi desde isso. Nossa. Tempos. E bem-vinda. E aí, como que estamos hoje? Estamos bem. Trouxe um calorzinho a mais, calorzinho, né? Uma queimada, né? Que você tá morando no interior, né? Tô. Eu tava mais no interior, né? Tava morando em Bebedouro, que é lá perto do Caldeirão do Demônio. Não, brincadeira, né? É porque é muito quente. Gente, porque é muito quente. É muito quente. Lá bate 46 graus, assim, brincando no verão. Então, é quente mesmo. Nossa. E vim pro interior, menos interior, porque pra mim, vim de Bebedouro pra Jundiaí, eu vim pra capital. E as pessoas falam, você mora no interior? Eu falo, nossa, gente, eu moro... Tá bom, eu moro no interior, mas eu moro. E aí, Jundiaí é bem mais friozinho, bem mais fresquinho. Não tenha dúvida. Jundiaí chega a ser um pouquinho até mais... Chega a ser quase uma Frozen perto de Bebedouro, né? É uma Frozen, na verdade. Até o Wolf, meu cachorro, você falou que eu sou mãe de pet, então meu filho, o Wolf tá com gripe, tá gripado faz 2 semanas. Porque ele não se adaptou ainda à temperatura. Bom, mas acontece, isso é normal, essa mudança climática, enfim. Senão a gente vai falar aqui e vai ficar de geografia até amanhã. Lu, bem-vinda. A gente quer saber de você, como é que você começou, desde essa parte da psicologia, quem teve essa ideia, acordou. Porque eu mesmo, por exemplo, eu sempre fui hoteleiro por 15 anos, aí de repente, devido às coisas que acontecem na vida, eu pulei para a área da saúde. Aí no meio do rolê, eu também vim para essa área do podcast, então a vida muda, né? Transmuta. Como é que foi, assim, para ti, para começar nessa área da psicologia? Tá. Bom, na verdade, eu acredito que é muito cedo, né, pra gente com 15, 16 anos escolher uma profissão que vai pro resto da vida. Então, nada vai pro resto da vida, é que a gente tem essa impressão que vai acontecer assim, né? Eu não escolhi, eu fui escolhida, tá? O que eu queria? Eu queria estudar numa faculdade determinada, né, que era uma faculdade de escolha, assim, da minha família e tal, e queria ficar perto da minha família. Eu tinha mudado muitas vezes, meu pai mudava muito de cidade por conta do trabalho dele. Então, eu queria ficar em Ribeirão Preto, porque ele já estava perto de Ribeirão Preto, Bebedouro já tinha mudado para Santos, Belém do Pará, para tudo que era lugar. Então, eu queria ficar perto de Ribeirão Preto, queria estudar na USP, né? E tinha que ser alguma coisa a ver com humanas, porque eu sempre me dei bem, assim, mais com humanas. Gosto de filosofia, estudei muita filosofia antes e tal. E comecei a ver... Interessante é que uma das minhas amigas de Santos, inclusive encontrei com ela semana retrasada e lembrei, ela esquece. A gente fala as coisas e esquece, né? Quem escuta, às vezes tá um tapinha de pelica, não esquece mais. Ela tinha esquecido isso. Ela falou pra mim uma vez, tava chorando e eu fui tentar consolar.
Foi um desastre minha tentativa de consolo. Ela olhou pra mim e falou assim: seja tudo na vida, menos psicóloga. Ai, que horror, é um trauma. Foi um trauma. Eu encontrei com ela e falei assim: olha aqui, isso me aterroriza até hoje. Que absurdo. E aí, ela falou assim: mas eu não lembro. Eu falei assim: mas eu lembro. Eu lembro. Pra escolher, demorou pra eu assumir que eu ia ser psicóloga, porque eu ficava lembrando dessa frasezinha sua. Mas enfim, acho que deu certo, sabe? Acho que ela estava errada. Com certeza. Então, aí eu fui estudando os manuais e fui vendo o que tinha mais a ver comigo. Fui tentar fazer uma orientação vocacional. Certo. Né? Tentar, porque eu não dei conta. O que aconteceu? A psicóloga, né, me chamou meus pais para conversar. Para ter uma primeira conversa, que é normal, né? A gente faz isso. O meu pai me cortou algumas vezes. Na hora que eu ia dar a resposta para ela, ela deu uma baita bronca no meu pai, né? Na minha frente, mas ela acabou com ele na minha frente. Eu fiquei com ódio dela por ter dado uma bronca do meu pai na minha frente. Acabar com ela. Então, não deu certo. Eu não continuei a fazer orientação vocacional. Mas, aí, eu optei por ser psicóloga. Eu falei, eu quero fazer diferente. Eu quero bater aquela amiga horrorosa. Aliás, Lu, fica à vontade, tem chocolate, delícia. tem balinha. E aí foi assim, no início eu tinha pensado em fazer pesquisa, eu ia ficar na área da pesquisa, né? Sempre gostei bastante, mas aí o consultório, ele foi me chamando, me sugando, e aí foi acontecendo assim. Que legal. E aí, isso, você começou a fazer a psicologia, foi com quantos anos que você decidiu, assim? Você falou que 15, ninguém se decide no começo. E eu também queria fazer turismo porque eu queria viajar. Oi. Coitada. Eu na verdade, eu queria ser aeromoça. Pô, eu também tive essa fase. Eu tive. Mas eu não tinha… Na época, existiam umas exigências que hoje não tem mais, né? De altura, peso, tal. Eu não sei, eles queriam a Victoria's Secret de aeromoça. Sim, né, gente? Não é a Britney Spears na época fazendo um clipe, não Até era. por isso, hoje em dia, eu trato bastante, né? Dessa questão de padrão, dessa desconstrução de padrão, né, no meu trabalho. Porque, assim, é terrível, né? Isso acaba com as pessoas, acaba com a saúde mental das pessoas. Enfim… E eu fui… me perdi. Não, totalmente. Então, quando você começou na psicologia, mais ou menos foi… A idade. Bom, eu terminei meu colegial com 15 anos, 16 anos. De 15 para 16. Nossa, porque eu faço… precoce. Eu comecei cedo, né? Me largaram cedo na escola. Fala, vai, só vai. Vai, some. E terminei cedo, mesmo assim, fui fazer intercâmbio. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos para, né, aprender melhor o inglês e tudo mais. E quando eu voltei lá na escola nos Estados Unidos, né, assim, é um pouco diferente daqui. Você pode escolher outras matérias para fazer. Então, você falou de canto. Eu fiz canto coral e fiz psicologia. Né? E aí, quando eu voltei, né, junto com tudo isso que eu te falei que foi acontecendo, eu decidi fazer. Então, mais ou menos com 17 anos. Com 17 anos eu entrei na faculdade. Voltei para cá, voltei em agosto, né? Porque termina as aulas lá fora, termina em agosto. Eu tinha 6 meses, fiz 6 meses de intensivão. Sim. E prestei e passei. Psicologia. Ah, que legal. Você sabe que lá na Austrália também é assim, né? As pessoas escolhem muito idioma, né? Tem muita gente que fala pra mim, eu fiz português. Aí eu falo, que legal. E daí eu começo a falar português, a pessoa fala, olá, como estás? Eu falo, gente, você fez espanhol, amigo, deixa eu explicar. A gente é um pouquinho diferente da gente, mas tudo bem, é legal, a gente se comunica mesmo assim. Isso é bem legal. E Lu, e aí você começou a trabalhar sempre, quando você trabalhou nessa psicologia, você já, de início, quando você acabou a faculdade, você começou a ter o seu próprio escritório ou você trabalhava, por exemplo, para o governo? Ou você, de repente, trabalhava para alguma instituição? Você era auxiliar, de repente, de uma empresa? Tá. Então, assim que eu saí, eu comecei a fazer uma especialização e abrir consultório. A primeira especialização que eu fiz foi psicodrama. O que seria um psicodrama? Psicodrama é uma técnica. Como tem a psicanálise, né, a psicologia comportamental, TCC, né, o psicodrama é uma técnica na psicologia, né, que entende que a espontaneidade e a criatividade que trazem a saúde, que mostram, né, são o mostrador de saúde mental.
né, Sim, que sim. você falou. Então, assim, dentro do psicodrama, a gente tem algumas técnicas de teatro mesmo. Por isso que é drama, né? Não é de drama de chorar, mas é o drama de teatro. Onde eu posso colocar você em outros papéis, né, para representar outros papéis importantes na sua vida, onde você pode ter insights e catarses, né? Então, tem técnicas, né, diferentes, mas a minha visão é essa visão mais dinâmica, da onde a criatividade e a espontaneidade me contam se você está tendo mais ou menos saúde mental. Então, esse é mais ou menos por aí. E aí, assim, aí eu montei consultório, né, e ao mesmo tempo fui trabalhar em ONG. Tem um gap aí de tempo, teve um período de tempo onde eu estudei em Ribeirão Preto, eu vim para São Paulo. Porque eu achei que em São Paulo as coisas fossem ser mais fáceis. Isso, todo Só que mundo não. acha. Só que não, né? Muito difícil, achei que eu fosse conseguir um emprego de CLT para trabalhar como Isso. psicóloga, porque já que eu tinha feito USP, blá, Já ia blá, blá, atualizar né? o LinkedIn, né? belíssima. Isso. Só que não, e aí foi passando o tempo, eu falei assim, bom, tenho inglês, já tinha dado aula de inglês, comecei a dar aula de inglês, estava dando aula de inglês numa empresa grande, né, aqui, que para uns funcionários de um refrigerante importante, que a gente não fala porque é jabá, né? Como não você paga falou. jabá. Gente, não paga jabá, eu não anuncio. Eu só anuncio quem pelo menos vai falar, vamos fazer uma parceria. Não, porque as bichas já estão ricas. Né? Então, tava trabalhando assim. E passei um tempo trabalhando assim e ganhando muito dinheiro, né? Pra época, para uma recém-formada, vamos colocar assim. Só que eu não estava feliz, né? Porque eu tinha estudado psicologia, eu queria aplicar aquelas coisas. E aí uma professora minha me chamou de volta para Ribeirão para fazer aprimoramento. Ela falou, tô precisando de pessoas que falam inglês para aplicar teste, nessa área que eu gostava, né? De aplicação de teste para pesquisa. E trabalhar com crianças e tudo mais. Legal. Você quer voltar? Eu falei assim, bom, eu quero. Era muito menos, tipo assim, ó, para vocês terem uma ideia, né? Tava ganhando 3 mil, 4 mil reais dando aula, né? Para voltar para fazer um aprimoramento, 500 reais. Tá? É assim, Nossa, mais ou gente, menos. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo. Welcome. E para fazer pesquisa, para aprimorar um teste para aplicar nas crianças, né? Caraca. Então, isso assim... Mas eu voltei, porque era o que eu queria fazer, era onde eu queria investir. Eu queria investir na minha carreira de psicóloga, né? Era um investimento. Então, voltei, não me arrependo. Foi muito bom ter aprendido com essa minha professora. Foi muito bom ter voltado. E aí, sim, eu comecei a trabalhar numa ONG. Que trabalhava com, na época, adolescentes autores de ato infracional. Olha, né? forte. E como voluntária inicialmente, e abri consultório. Então, foram essas duas frentes que eu comecei. Se você não me parar, eu vou para sempre falando. Vai falando, eu tô super assim, eu tô ali, ó, concentrado em você. E teve, assim, nesse período, assim, que você tava ali, porque, assim, fazer um estágio, até mesmo quando... Porque é um estágio, chega a ser um estágio diferenciado, mas é um estágio. Sim. Eu sei porque quando eu comecei a fazer turismo, nossos estágios eram de 300 reais. E eles exigiam inglês, espanhol, que você desse cambalhota, que você fosse sempre da IMB. Não vou falar o nome da faculdade, mas eu falei. Fosse numa faculdade XY verde aí, do emblema verde, que você só pegava de lá, ou era de uma outra faculdade também, que não era paga, mas sempre a galera era do governo. Mas assim, sempre tinha que ser dessas duas faculdades. E eu não fazia parte, então assim, eu tomei muito reclusa já de falar, mas se você fosse daquela faculdade, é muito difícil essa coisa do estágio aqui no Brasil. Você pensou em algum momento e falou, cara, vou trocar. Vou trocar de faculdade, porque essa aqui acho que eu não vou ganhar dinheiro ou alguma coisa do tipo? Não, eu não. A partir do momento que eu demorei dentro, internamente eu demorei, né? Externamente eu não demorei 6 meses, mas assim, internamente eu demorei muito para escolher psicologia. E aí eu não conseguia me ver em outra coisa, né? Eu falei assim, isso aqui precisa dar certo, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Até dá para eu dar aula, eu consigo, mas assim, eu não vou tirar prazer disso, Sim. né? E
para mim tá muito linkado. Eu não consigo. O trabalho do lavori, daquela coisa escrava que a gente aprende, né, lá atrás, que a palavra ela vem de mais de uma coisa de escravidão, de dor, né? Eu nunca vi o trabalho assim, né? Não consigo fazer dessa maneira. Então, não consigo me ver se eu não puder trabalhar de psicóloga, eu vou ter talvez eu volte para a questão da aeromoça, que agora tem menos padrão, né? Quem sabe? Olha, o X da aeromoça, eu acho que elas devem ralar, porque hoje é muito pior, porque acho que, claro, o padrão, acho que mexeu muito no mundo, e ainda bem que mexeu nessa coisa, porque acho que as pessoas que têm de trauma hoje, de padrão, porque eu não me pertenço a um... Isso eu digo assim, por exemplo, no meio da bicharada mesmo, a gente tem que ser um padrão. Padrão musculoso, um padrão de cara muito bonita, a gente tem que ter um namorado muito top do lado, tem que ter um bom emprego, tem que viajar nos lugares melhores e tem que, sabe, são vários padrões que você tem que estar dentro, que senão você já... não vamos entrar junto. Mas, graças a Deus, agora tem um negócio chamado Covid, né? Que isso também é uma chatice do caramba. Eu sei, gente, doença, eu entendo. Mas, assim, é uma chatice do caramba, todas essas medidas. Elas vão lá, elas estão com a máscara, aí estão agora de luva. Eu sei porque eu acabei de chegar no Brasil, elas estão de luva até praticamente o ombro. Faça sol, faça chuva, é calor, não sei o quê. Também não é fácil também. Eu acredito que não tem nada fácil. Por isso que eu te falo, né? A gente tem que gostar muito do que faz, né? Tem que gostar, porque vai ter perrengue em todos os lugares, né? Vai ter. Quando você fez essa como se diz? O aprimoramento? Aprimoramento. Depois você começou a fazer... Como que você entrou em outros aprimoramentos, assim? E, tipo, que você fez o psicodrama, né? Isso. Eu já estava fazendo psicodrama junto, né? Como é que foi acontecendo? As áreas de interesse foram aparecendo, né, João? Você vai trabalhando e aquilo vai ficando mais nítido para você. Na faculdade, a época que eu estudei, né, eu terminei meus estudos em 1996. É isso. Fala baixo. Deixa baixo. E naquela época, o HIV estava no auge. Hoje não se fala mais. Não, hoje o HIV hoje virou, parece que não tem. Não tem mais. Né? E mas tem, só que viu, tem. gente? Tem. A gente precisa continuar tomando cuidado, né? Então, estava no auge. O que a gente fazia na faculdade? Eu me inscrevi num estágio que a gente cuidava de prevenção de HIV, DSTs, HIV, AIDS e prevenção de gravidez precoce nas escolas, com psicodrama pedagógico, né? Então, assim, você já fui me preparando e fui gostando dessa área. Trabalhando a sexualidade dentro de mim, porque a gente não falava e ainda não fala de sexo dentro de casa, então sabia muito pouco, era muito travada. Eu pegava a né? Barça pra ver o que era aquilo. Não é? Gente. Ou tinha o livrinho da abelhinha que ia polinizar as flores. Então, assim, a gente não sabia nada. Eu, com 15 anos, totalmente, né? Que eu estava na faculdade. Hoje em dia, eu olho 15 anos, gente, um monte de criança. Criança, né? Era criança mesmo. Não sabia de nada. Então, comecei a estudar isso lá dentro. Me trabalhando com psicodrama pedagógico e depois trabalhando as meninas, né? Nas escolas. Primeiro as meninas com prevenção de gravidez e depois todo mundo, né, com prevenção de DST, HIV, AIDS. Então, falando de camisinha, imagina em 1990, Nossa, 1992. O pessoal queria te queimar na cruz. Não é? Aí meus pais abriram. Aconteceu um negócio muito engraçado. Meu pai um dia abriu a porta do meu guarda-roupa, eu tava com uma caixa de camisinha, porque eu entregava, distribuía camisinha. A minha filha tá dando horrores. Sei lá, minha filha virou uma profissional do sexo. Pois mas eu era literalmente profissional do sexo. Sim, mas no outro sentido. Até o pai entender, a mãe entender que nariz de porco não é tomada. Gente, a gente não falava de sexo em casa, não existia isso. É tabu. Era tipo Santa Ceia, não se fala disso. Aí um falou pro outro, que falou pro outro, e aí não lembro quem é que veio conversar comigo e falou assim: o que é isso que tem no seu guarda-roupa? Eu falei: gente, eu tô na faculdade, isso que tem no meu guarda-roupa, eu trabalho com isso, né? Eu distribuí. Sempre falei muito disso depois com minha mãe, com meus irmãos, até que uma vez eu fui sair de casa, né, encontrar um crush, né? E a Sabrina tem 11 anos de diferença de mim, né? Sim. Então você imagina, ela tinha, sei lá, 7, 6. Eu já conversava com ela porque falou assim: gente, ninguém falou nada pra mim. Não vai ser tonta, né? Aí eu saindo de casa, ela veio com uma camisinha minha. Olha, você tá esquecendo de levar isso? Caiu meu queixo. Falei: bom,
né? É isso, É né? isso. Que máximo, E olha, né? muito legal. Falei assim, dá certo. Então, a educação, né? Um parênteses enorme que precisa ser falado. A psicoeducação para a sexualidade precisa acontecer e dá certo. Ela previne um monte, ela ajuda a gente demais, né, na vida e previne a gente de cair um monte de enrascada, né? Então, essa coisa de falar assim, é porque falar de sexualidade faz com que as pessoas façam sexo mais cedo, nanana. Nada, gente, porque assim, o que tem de informação já está aí na televisão, já está aí na internet. Falar sobre cuidar do seu próprio corpo, se respeitar, isso é falar sobre Sim. sexualidade. Isso falta, isso precisa, esse entendimento. Não, e é muito louco, né, Lu? Porque assim, a gente fala disso, que as pessoas falam na parte sexual, que é um tabu, que não sei o quê. Mas, gente, os números de estupro, de assédio, não caem, né? Isso aumenta, e são pessoas próximas. Por quê? Não tem um contato, não tem uma fala, não tem, aqui ninguém pode tocar, filha. Se alguém tocar aqui, você tem que falar, sabe? A pessoa ficando amuada. Isso causa traumas muito futuros, né, para as pessoas quando elas começam a crescer, problemas de distúrbios de convivência, de aceitação, de um monte de coisa, né? Você sabe muito mais do que eu, né, que eu tô falando isso assim. Eu digo porque eu sempre tô antenado nessas coisas, porque eu acho que é muito, eu acho que se eu fosse pai, eu ficaria, bom, mesmo que seria um pai muito liberal no sentido de conversar mesmo, de falar, olha, temos que falar disso, aquilo. Pode deixar ali, obrigado. Temos que falar disso, aquilo. Você tem que prestar atenção nisso. Olha, isso aqui é uma droga, isso aqui é isso aqui. Acho que eu ia falar muito, mas principalmente nessa parte sexual. Falou, se você é menina, engravidou, porque é tonta, porque tem camisinha a cada esquina. Tem DIU, né? Aliás, tirei meu DIU na zoeira. Gente, na zoeira. Porque eu falei isso pro povo lá na Austrália, que eu ia vir aqui tirar o DIU, engravidar e voltar pra Austrália. Zoeira, gente. Aí você vai engravidar de brasileiro, você tá fazendo o contrário. Ai, né? não, é bom, porque já sai dançando TikTok, já vai viralizar lá fora, entendeu? Eu já quero isso, Lu, eu tô visionária. Mas é muito importante, né, a gente falar desses temas. A minha mãe falava bem pouco, meus pais também falavam bem pouco, meu irmão também falava pouquíssimo com a gente, eu não sabia nada. Eu tinha palestra na escola, né, e a gente só ria. Pois é. Então, a questão é palestra, né? O que a gente fazia era psicodrama. Então, até dá pra rir. Mas no psicodrama não tem como você não se envolver. A palestra você só senta e escuta e viaja, né? Escuta os primeiros 5 minutos e depois você viaja pro seu mundo. Não fica mais ali. No psicodrama, não. No psicodrama você precisa participar, né? Então, aquela coisa chata do, olha, tem que todo mundo levantar, todo mundo... mas depois... Chata, depois essa tia. Daí, 10 minutos, tá todo mundo... Ei, porque não, vamos fazer isso. Envolvido. E aí, transforma. Né? Ai, aí massa. transforma. Eu sou fã, né? Eu só faço as coisas que fazem meu olho brilhar, né? Senão eu não faço, né? Então, e aí, outro parênteses enorme. Quando eu falo dos pais, né? Eu tô aqui dando exemplo dos meus pais, mas os pais em geral, né? A gente não nasce com um manual de instrução, né? Então, na grande maioria dos pais, não faz uma coisa querendo errar. Não. Né? Eles fazem tentando acertar, grande maioria, né? Mas não dá para acertar o tempo todo, né? E provavelmente eles não tiveram também informação dos pais deles, que não tiveram informação dos avós, não sei o quê. Então, assim, de maneira nenhuma eu vou fazer que nem aquela psicóloga lá que eu não quis seguir a terapia dela, é demonizar pais. Né, demonizar responsáveis, demonizar mães. Não é isso, né? É que a gente comete falhas, o ser humano é falho. E a psicologia está aqui para ajudar, né? É exatamente isso. É isso aí. E nessa parte do psicodrama, como é que vocês faziam, por exemplo? Vocês iam nas principais instituições, ou precisavam de escolas, ou vocês iam aonde eles iam, ou vocês iam voluntariamente nas pessoas e tentar... instruir, fazer com que elas tivessem um nível de conhecimento totalmente diferente. Tá. Tanto dentro da faculdade, quanto depois nas ONGs que eu trabalhei com psicodrama, a gente formava grupos. Na faculdade, a gente ia nas escolas de periferia no começo, para depois, né, ia de fora para dentro, né? Nas escolas de periferia para o começo, para depois irem voltando para as escolas mais centrais. Então, os grupos já estavam formados, eram salas de aula. O que a gente só pedia era para o professor sair.
né? Ah, é verdade, é bom. Porque tinha muito compartilhar. A partir de um certo momento, as crianças começavam a compartilhar mesmo, os adolescentes. Daí, e se tivesse o professor lá, com aquela ordem que era formada daquele jeito, eles não iam se sentir à vontade, né? E dentro do grupo, existe aquela coisa do líder que não é chefe, né? Então, a gente fazia as regras do grupo para que o grupo funcionasse junto com os adolescentes. E nas escolas aonde a gente vai, geralmente, hoje em dia talvez seja diferente, né? Em algumas que eu tenho ido hoje em dia já é um pouquinho diferente. Mas assim, a organização é muito imposta, é muito... então, as pessoas se sentem coagidas, né, e coibidas. E aí vão para testar o contrário, né? Se eu estou fazendo muita força para te coagir, para te coibir, eles ficam tentando fazer muita força para... Então fica que essa briga, essa guerra, perde-se muito tempo aí, né? Então a gente já entrava no, olha, o que vocês acham que é possível para que isso que a gente vem querer passar para vocês aconteça? E a gente fazia um acordo, né? E eles mesmos, depois, durante os encontros, né? Porque aí não era um encontro só, eram 10 encontros em geral, né? Certo. Durante os encontros, eles mesmos iam puxando os adolescentes que quebravam o acordo. Olha, a gente combinou assim, olha, a gente combinou assado, porque senão não dá certo, né? Verdade. Eles mesmos ajudavam a gente para tomar conta, então ficava mais tranquilo. É literalmente uma terapia, né? Que assim, não dá pra você ficar maravilhosamente bem e não, gente, acho que não fica nunca, você melhora. Mas assim, em uma sessão, né? Porque uma sessão você tá ainda conhecendo a pessoa, 10 sessões você já tá melhor, mas você tá ainda conhecendo. É um contínuo, né? É uma conversa, de uma troca, né? Você vai falando uma coisa nova, aí a pessoa fala, opa, isso foi um conhecimento novo, vamos ver aonde que vem isso aqui, aonde que puxa. E aconteciam, por exemplo, nesses psicodramas, né? Dessas terapias que vocês faziam, das pessoas, de repente, virem e falarem coisas muito sérias para vocês. Você falava, gente, e agora? Eu faço o que com isso? Sim, vinha. Tanto questão de violência doméstica, né, violência em casa, várias questões, né? E aí a gente se colocava à disposição para conversar depois, né? Muitas vezes dizia, chamava mesmo para conversar depois e marcava um atendimento individual, se fosse o caso. Às vezes precisava avisar, né, o conselho tutelar, dependendo do que estava acontecendo. Então, sempre junto com a pessoa interessada, né? Olha, tá acontecendo isso não pode, isso realmente está te machucando, né? A gente vai precisar conversar com seus pais, a gente vai precisar conversar com o conselho tutelar, e aí seguir em frente. O que não é legal, né? Ninguém quer ficar... Porque dá a impressão que você está metendo o bedelho na educação do outro, mas não é, né? Não é. Você está garantindo, né, os direitos daquele adolescente que está na sua frente, de viver, né? Sim, porque depois cresce um adulto, pelo amor de Deus, para a sociedade. Às vezes não cresce, a questão é que às vezes nem cresce, né? Dependendo da violência que está sofrendo. Então, assim, a gente já viu bastante coisa acontecer, né? Precisa falar, né? A gente precisa abrir. É que nem aquela história, briga de marido e mulher não se põe a colher? Põe sim, põe a colher, põe o garfo, põe a faca, põe tudo. Sim, né? principalmente quando envolve violência, né? Envolve eu acho que tem violência. que ser falado sim. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei bem maravilhoso no sua bio, que é assim, primeiro que sua bio é ótima, quando a terapia bariátrica, o que seria isso? Seria o fato da pessoa fazer a bariátrica e, no caso, o cérebro ainda está respondendo a um nível de fome muito grande, mas ela não pode comer, porque no começo a gente sabe que a bariatria é líquido, às vezes é assim, sei lá, tipo, meio copo disso daqui, uma coisa muito pastosa. A psicoterapia para cirurgia bariátrica, ela acontece em 3 tempos, tá? Primeiro, na preparação, né? Então, assim, tudo que você puder tirar de surpresa, né? Tudo que você puder preparar antes a pessoa de tirar o estômago na cirurgia bariátrica, ele vai mandar em você,
né? A pessoa que não fez, normal nesse sentido, que não fez cirurgia, ela come, o estômago vai dilatando, o máximo que vai acontecer seja boiar por um certo tempo depois se você comer a mais, né? Ou te dar uma desinteria, dependendo do que você comer, mas beleza, você vai comer, né? A pessoa que fez cirurgia bariátrica, não. O estômago vai mandar nela. Ela pode querer comer um pouco a mais, ele vai falar assim: você não vai. Vai doer, vai doer, você vai vomitar, você Vai não vai. E é estourar. naquela hora, né? Nossa, Ele vai falar gente. naquela hora, você não vai. Então, assim, você tem que tá sabendo e tá conseguindo lidar com esse tipo de frustração, né? Nossa. Eu vou conseguir lidar com esse tipo de frustração, né? Muitas pessoas, né? A grande maioria, não. Mas faz. Mas faz. Nossa, é uma loucura. Né? Eu acho uma agressão até. É assim, não que é uma agressão, porque também acho um trauma muito grande de você. Eu sei porque eu era gordinho quando era pequeno e milhões de apelidos. Nossa, dá pra escrever um livro de A5. Mas assim, isso vai crescendo também com a gente, né? Porque hoje eu conto calorias. E é em parte bom, mas eu ainda tenho algumas. Até um tempo atrás eu tive questões muito sérias com o meu corpo de olhar e falar, tô gordo. E a pessoa fala, você tá bem louco? Você não é gordo. Mas por quê? Porque essas questões do espelho, quando você é pequeno e milhões de bullings, né? Que a gente chamava de zoeiras. E zoeiras legais, que era legal ter um apelido, achava máximo, só que não. Mas essa coisa da bariatria tem muita também coisa dos traumas que as pessoas passam decorrente à vida, né? Que ela fala, não, eu preciso fazer isso aqui, porque isso aqui vai me emagrecer definitivamente e eu não vou sofrer mais. Então, e não vai, né? Não vai te emagrecer definitivamente, que a cirurgia não te emagrece. Quem emagrece é você, né? E quando a gente vai trabalhar isso no pré-operatório, né? Fazendo eu falei 3 tempos, né? É o pré, é o antes, é o durante, né? O durante o transoperatório que a gente fala, né? O tempo que trabalha, que tá dentro do hospital, que hoje em dia é bem curtinho, 1 dia, 2 dias no máximo. Sim. E depois o pós, e o pós precisa de mais do acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico também. As pessoas acham que fazer cirurgia é uma mágica, e agora eu vou fazer cirurgia e agora eu vou emagrecer, e é fácil. Gente, né? lembrando, tô focado na LipoLed, tartaruga abdômen do Donatello. Se não for, nem sai de casa. Não assim. Então, não é nem um pouco fácil, né? Como eu te falei, é o estômago que vai mandar em você. Você não manda mais em absolutamente nada, né? E não tem... E depois você não tem mais escolha, né? Então, a pessoa que vai fazer, em geral, o obeso, né? Que vai fazer a cirurgia, ele já fez tudo que é tipo de dieta, já emagreceu várias vezes, né? Já fez a dieta da lua, do tomate, da lua cheia. né? De todas, né? E emagreceu, algumas vezes emagreceu muito, tomou medicação, né? Todas as bandas de medicação que existe para poder emagrecer com médico, sem médico, né? Porque o vizinho falou, enfim, né? Por quê, né? Porque vamos falar de padrão de novo, dentro do nosso padrão, né? Ser gordo é ser feio, é ser sujo, é ser, né? Não tem cadeira, você não consegue viajar de avião. Teve uma senhorita, né, agora que aconteceu isso, que ela pagou horrores de passagem, acho que foi pela... não vou dar o nome da beleza, que senão, mas enfim, ela pagou e falaram, não tem assento pra você. Não tem, né? Ficou lá presa, passou um vexame, né? Ficou mal, fez uns vídeos, né? Horrível, né? Horrível, né? Enfim, a gente não tá... Realmente, o mundo não tá preparado pra diversidade ainda, né? Porque isso é diversidade, né? As pessoas são diferentes. A gente tem que ser feita dentro de um formato, né? Você tem uma forma... Exatamente isso, é um formato, né? É uma forma de papelão que você tem que caber ali de todas as maneiras. Bom, não é assim, né? Não. Então, quem tá fazendo cirurgia tá com tudo isso, né, na cabeça, né? E quer fazer para ontem. Então, a nossa tarefa de psicólogo é muito difícil, porque tudo que você fala e tenta trabalhar, a pessoa já está assim, na ansiedade, assim, pensando no quero emagrecer, depois eu quero fazer, não. É muito difícil você poder trazer a pessoa para o chão, né? Como deveria ser, né? Trabalhar todas as questões que a fizeram engordar antes, né? Porque a obesidade é uma doença, né? É um vício. Né, como se fosse o álcool, como se fosse com a cocaína. É um vício. O ideal seria você trabalhar esse vício antes, né? Para
Tá, dar uma estabilizada, a pessoa saber quais são os gatilhos, Sim. né? Conseguir lidar com os gatilhos e aí fazer a cirurgia para ela usar a cirurgia como instrumento, né? Vou conseguir emagrecer e aí vou conseguir aparecer o gatilho, eu não vou engordar mais e não vou nem testar meu estômago para esticar mais, ou para inflar mais, ou para enfim, né? Porque eu sei qual é meu gatilho, eu vou lidar com isso, né? Não acontece, é muito difícil, porque a pessoa já está lá toda acelerada, já está toda dolorida, machucada por tudo que aconteceu na vida dela inteira, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa, pelo menos, saber que aquela pessoa está o mais estabilizada possível, né? Então, pode ter transtorno de ansiedade? Pode, mas não pode estar ativo. Exato. Né? Pode ter transtorno depressivo? Pode, mas não pode estar ativo, né? E algumas outras coisas que não podem estar acontecendo com aquela pessoa naquele momento da cirurgia, né? E trabalhar muito o pós, para que aí sim, aí ela consiga emagrecer Com e não saúde. voltar, com saúde, não voltar a engordar, que ela não tenha, ou, né, não passar aquele vício, né, para outros lugares. O que acontece muito, compra. Não. Né? Porque se eu não cabia. Pensa comigo, não cabia. Bia, nesse eu biquíni. não cabia em roupa nenhuma. Eu tinha que comprar roupa XXYZ na loja que custa 5 vezes o valor da roupa normal e não podia escolher. Hoje em dia até pode. Hoje em dia até tem os modelinhos. Né? É fortíssimo lá fora. Mas, enfim. E aí agora cabe e eu não posso comer, eu vou gastar toda vez que eu ficar frustrada, eu vou comprar uma roupa nova. E aí, cartão de crédito vai para o espaço. Ou então bebida, né? Ou então sexo, né? E aí uma série de outras coisas que me dão prazer, né? Então, o ideal aí você faz a psicoterapia depois sim, para conseguir diversificar suas fontes de prazer. Que não vai ser só comida e o que da onde você pode tirar prazer na sua vida. Isso é maravilhoso. É muito importante, né? Essa coisa da terapia pós, né? Porque eu tive já amigas que fizeram a bariátrica e engordaram muito mais do que era antes e sumiram. Você não encontra a pessoa na rede social nem nada porque ela tá com vergonha. E tiveram as pessoas também que emagreceram pra caramba, mas mudaram a essência da pessoa. Eu não sei, mudou assim. A pessoa era uma pessoa alegre, uma pessoa legal, e aí virou um snob, porque daí agora ela anda com só as bonitonas. Sabe umas coisas que você fala, cara, não tô acreditando nisso, que acontece? Vai para extremos, né? Pode ser. Mas a pessoa vai mudar, tá? A pessoa que fez cirurgia, ela vai mudar. Você falou, era alegre, ela tal. O que a pessoa faz quando é fora do padrão, é gorda, fora do padrão, ela tem que ser uma gordinha alegre. Ela tem que ser, porque ela sente que ela precisa chamar a atenção de uma outra maneira. Sim. As pessoas precisam gostar de mim. Que jeito que vai gostar de mim? Eu vou aceitar tudo que todo mundo fizer, né? Eu vou ficar alegre, vou ser piadista, vou tirar vai todo mundo me zoar, então eu vou me zoar também, né? E aí a pessoa cresce desse jeito, né? Quando faz a cirurgia, não preciso mais ficar me zoando. Tô me sentindo, não, né? Eu acho importante, né? Não ser capacho nem palhaço de ninguém, porque a gente não tem essa função aqui. Não é? E aí a psicoterapia vai te ajudar a observar isso, vai te ajudar a mudar esse seu padrão, tirar isso do automático e fazer esse equilíbrio, né? Porque senão, aí sim, você vai de um extremo pro outro. Aí larga todos os amigos, muitos casamentos são desfeitos, né? Às vezes o casamento ele estava só baseado no o meu esposo ou a minha esposa são obesos, são gordos, e aí eu não preciso me preocupar com mais nada, porque eu tenho aqui, e vou, né? Posso fazer tudo o que eu quiser, porque ele vai estar aqui do meu lado, porque ele me deve isso, né? Que jeito que ele vai arrumar outra pessoa? Porque tem tampas em cada panela, a não ser que você seja uma frigideira. Mas tem frigideira que tem tampa, viu? Enfim, mas o que eu queria que entendesse dependendo de onde de como é que esse casamento está baseado, qual é o relacionamento, né? Às vezes a cirurgia bariátrica ela destrói, porque não existe mais esse tipo de ligação que às vezes não era saudável, né? A pessoa vai buscar alguma coisa saudável. Então, tudo muda. Na verdade, não é só o estômago, né? É o teu posicionamento, né? no mundo muda. E aí, o posicionamento das pessoas ao teu redor
muda também. Gente, tem gente que briga com a família. É muito Sim. louco. Eu era super, assim, apaixonado pela família, mas muda porque a família sempre foi... Tinha um aspecto, agora já tem outro, porque você tem que mostrar que... Ai, gente, é uma preguiça um pouco, mas esse povo. Mas é uma loucura isso, né? E Lu, vamos lá. Essa parte da terapia, né? Que você, assim, a partir do momento que você faz a psicologia, você já é apto a dar terapia ou não? Isso é uma coisa diferente. Você já pode, você já é psicoterapeuta, Você né? já é psicoterapeuta. O ideal, né, o preconizado ideal é que você, aí se você for atender, você vá procurar uma especialização, quer dizer, eu vou atender à luz de que teoria, parte, né? de que Porque tem teoria, milhões. porque você, então você é o quê? Você é comportamental, você é psicanalista, eu vou ser, sei lá, eu vou seguir Jung, né? Qual é a teoria que vai traduzir o ser humano melhor para mim, né? No início isso é muito importante. E fazer a supervisão. A supervisão é para a vida inteira, né? Tem casos que a gente precisa supervisionar sempre. Sim. Então, o que é a supervisão? Você tem um outro terapeuta que é mais experiente que você, um outro psicólogo que é mais experiente que você vai levar casos específicos para ele ajudar você a estudar. Né? Então, isso precisa, assim, desde o início, no início muito mais, né? Mas depois para sua vida inteira de profissional da psicologia. Sim, porque, por exemplo, para mim, eu sempre achei que a terapia era, assim, né, gente, quando eu não tinha conhecimento, tá? Mas eu sempre achei que a terapia, ela fosse, sei lá, para uma pessoa que tá passando por um momento muito louco, assim, de, sei lá, droga. Ou um momento que ela tá num, sabe, assim, sei lá, um término de namoro, ou um término de casamento, é uma pessoa que já tem uma baixa autoestima. E depois que eu passei por um momento muito forte de saúde mental, que até então essa palavra saúde mental virou na moda, né? Graças a Deus, mas não estava na moda. Eu acho que deveria ter sido ficado na moda há muito tempo, desde a minha adolescência, que não se falava disso. Falava que saúde mental era uma frescura. Né? A gente tratava isso como uma frescura, as pessoas tratavam isso como uma frescura. Falavam, vai dar um pau nela, já melhora, já acabou. Tem uma pia cheia de pratos para lavar, né? Tá falta de ocupar. Que infelizmente, eu já soube de pessoas que acabaram se suicidando devido a isso, sabe? Pessoas que tinham, se você parar pra pensar, tinham tudo, né? Tinha uma família, era sustentada, não faltava nada, tinha condições de ir para uma Disney da vida todo ano, se quisesse, e mesmo assim não estavam felizes. E nesse período, como eu passei por isso, que foi um atropelamento de coisas, assim, eu estava lidando ainda com um restinho de luto que eu não tinha lidado, né? O luto do meu ex-marido. Eu também estava lidando com uma situação que era o meu pai também tinha acabado de ficar doente e eu estava longe, fronteira fechada devido ao Covid. Quem mora lá fora sabe muito bem como é que foi esse rolê de querer vir para cá e não conseguir, ou qualquer outro lugar. E eu vi essa minha saúde, e eu sempre fui uma pessoa, assim, agitada, de malhar, sair, me divertir, ir pra fora, ir ali, não sei o quê, dormir bem. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que eu não estava bem, né? É uma coisa muito louca. Como são os diagnósticos, assim? Porque eu tive esse autoconhecimento de falar, cara, eu preciso de uma ajuda. Né? Mas como que a gente, por exemplo, que está ao lado, né, de pessoas assim, porque ninguém chegou em mim, por exemplo, e falou assim, amigo, você precisa de uma terapia, né? Porque eu falava com muitos amigos, eu falava com muitas pessoas, mas ninguém chegava em mim e falava assim, cara, vai fazer uma terapia, tu precisa de uma terapia, é importante isso que está acontecendo com você. Não se ridicularize achando que isso é uma frescura, que isso é um momento. Não é um momento, é um momento, mas é um momento, pô, olha para você e vai mexer. Como que a gente, como amigo, família, pessoas ao redor, até gente inimigos, tá? Mas mesmo assim, um inimigo importante, de chegar e falar, cara, eu não quero que você morra, que chega uma pessoa e fala assim, cara, você precisa de uma terapia, você precisa de ajuda. Como que vai chegar? Como que chega sem ser ofensivo, por exemplo? Então, você me fez uma pergunta complicada, assim, ó, porque ainda hoje, apesar de tá com muita gente, tá com muita divulgação e tudo mais, ainda hoje, se eu falar pra você, ou pra qualquer pessoa, você não acha que você precisa de terapia para dar? A primeira coisa que vem mas eu não sou louco. É isso. Não sou louco.
precisa. Faça você terapia, né? Louca. Já rebaixa assim, né? Porque a gente tem essa coisa da crença, né? Essa coisa que tá no automático. Eu não gosto muito de falar algumas palavras, porque a psicologia usava e de repente ele foi pego por outras. Ai, gente, por outras pessoas, por exemplo, os coaches e as coisas assim. E a gente fala assim, quando eu falo crença, Gente, é mindset. coach da decepção. Né? Se a gente tiver um tempinho, depois eu explico o porquê desse ranço. Mas Tá. assim, mas assim, a gente é criado nessa crença, nesse pensar, isso fica no automático, né? Quando uma coisa é repetida pra gente por muitas gerações, a gente parece que isso tá grudado na nossa célula, sabe? Essa informação. Né? Então você acredita nisso sem colocar à prova mais, sem colocar em dúvida mais. Isso vai para o automático do seu cérebro. O nosso cérebro põe muita coisa no automático mesmo. Ele precisa. Né? Então, para tirar isso, para tirar esse ranço do psicologia é para louco, vai demorar um pouco de tempo mais. Então, assim, pode falar, mas não é para falar, então não, fala. Mas fala já esperando que, olha, não vai ser da primeira vez que você falar. Talvez você vai escutar um desaforinho. Fala meio assim, eu já faço. Fala assim, olha, Oi, perfeito isso que você falou. Traz pra você, olha, eu passei muitas vezes, né? Estive assim. Porque aí você traz pra você e humaniza um pouco, né? Você não tá apontando o dedo pro outro falando assim, você tá precisando, né? Porque E é muito maluco, né? Porque se eu olhar pra você e falar assim, olha, você tá com falta de respiração várias vezes. Não era bom você ver sua pressão e fazer um exame cardíaco e tal e tal? A pessoa não entende como tô te xingando, né? Você tá me xingando de cardíaco? Não. Louca. Né? Mas ainda, não, na verdade, eu achando psicologia, que você tá né? fazendo, baforando uns negócios estranhos no final de semana. Tá chegando aqui bem louca e tá te comprometendo tudo. Não sei o que tá acontecendo. Vai ter eu não sei nem fazer um CPR aqui, não sei nem se ressuscitar. Não é? Foda. É isso. Mas o cérebro da gente, ele precisa colocar as coisas no automático, né? E essa é uma das questões da terapia. Como é que ele coloca no automático? Bom, se a gente não sabe, a gente não sabe não sabendo uma série de coisas, não sabe andar, né? Então você tem que ficar pensando, coloca um passo para cá, tenho que equilibrar aqui, coloca um passo para ali. A criança vai, né? Vai entendendo. Se eu ficar tendo que toda hora, a hora que eu estiver andando… Desculpa te cortar, você acha que tá frio ou tá de boa? Pra mim tá bom. Então beleza, tá. então mantém. Não, eu só tô preocupado com você. Tá. Vou pegar um chocolate. Fica à vontade, tá pago, gente. Patrocinadores, aliás, podem fazer, tá, gente? A gente tá aceitando chocolate de todo lugar. Aliás, poderia ser um chocolate gluten-free com proteína que deixa o abdômen com a barriga negativa. Porra! Mas esse tem menta, gente, é bom, hein? Tem menta esse? Tem. Ai, que bom. Esse é bom. Mas eu acho que a gente devia conversar muito mais sobre isso. Eu acho que as pessoas não falam. Eu acho que hoje falam um pouco mais, porque é uma moda, né? Porque ficou bonito falar, eu faço terapia, gratitude, água com limão e tomo açafrão, entendeu? Eu acho que rolam também um pouco… 3 gotinhas de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. Exatamente. E façam uma gotinha de não sei o quê. Eu acho que isso também… virou uma moda. Tem também uma coisa chamada Instagram e Facebook e tudo mais, que hoje tem muitos psicólogos que vão lá e falam também. Isso é legal, de falar dessas coisas, de tipo, gente, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Se está acontecendo isso também, faz com que as pessoas, né? E a geração que está estudando psicologia também. Isso… coisas que vão acontecendo ao lado e fala, gente, olha, tava ruim, tive que fazer terapia e melhorei, né? Porque se confunde muito com a terapia, psicologia, com a psicanálise, né? Que é uma coisa totalmente diferente da outra, correto? A psicanálise, ela é uma visão da ela é uma teoria, uma das teorias que podem ser usadas como terapia. Tá? Então, o psicólogo, ele estuda a psicologia, né? Depois, se ele quiser, ele vai fazer uma especialização em psicanálise. Ele vai estudar o que o Freud pensava, né? Outros profissionais podem fazer psicanálise também, depois que terminarem a educação normal. E aí, eles vão ser só psicanalistas, não vão ser psicólogos, tá?
Existem terapeutas de infinitos tipos. Terapeuta não é psicólogo, tá? O terapeuta pode, inclusive, ter estudado 2 semanas e ser um terapeuta X, né? Então, eu tenho um terapeuta. O que ele estudou? Quanto tempo ele estudou? E o que mais ele fez? E né? Da onde ele tá? Qual é a base científica disso que ele tá fazendo? Não tô falando que todo terapeuta é ruim. Eu tô falando assim, preste atenção no que você... Né, em qual é o profissional que você tá escolhendo para cuidar da sua cabeça. Coaching do Explore do Instagram. Existem... Você que não pensou, mas você concordou. Porque existe agora coach pra absolutamente... Coach é treinador. Isso, coach é exato. Treinador. Eu tenho um coach, eu tenho um treinador. Ele vai me treinar a fazer o quê? E como é que ele aprendeu a fazer esse treinamento? Tem coaches que fazem um final de semana... O psicólogo, ele estuda 5 anos. É isso. Porra, gente. O período integral, eu fiz 5 anos, período integral, e não sei tudo, tá? E depois fiz especialização e fiz uma quilhão de coisas e não sei tudo. Porque a gente nunca sabe tudo. Não dá para, num final de semana, eu falar assim, olha, eu vou mudar seu mindset, porque você tá estudando para mágico. Não dá. O que eu vejo e o que eu vi, né, com muito pesar, às vezes acontecer, aí vou fazer um final de semana de mudança. Você sai de um final de semana com muita motivação e o seu cérebro, a hora que eu motivo demais, tenho muita motivação externa, eu saio achando que eu sou super X, né? Blaster. Super pessoa, né? E aí eu vou fazer aquela mudança que eu queria fazer, sem pensar. Só na motivação, só no impulso. Né? Só que esse impulso, ele dura 2 horas. E aí eu fiz. E depois? Eu sei lá, terminei meu relacionamento, eu mandei meu chefe pra PQP, eu, né, fiz uma grande... sem pensar, né? E aí, o que eu faço depois? Aí depois você vem fazer terapia comigo, né? Porque você criou uma expectativa tão grande, né? E você sabe que é uma loucura também, que eu acho o máximo, né? Lá na Austrália tá com meio que uma trend agora de uma terapia sonâmbula. Que eu acho o máximo, né? Também é um outro tipo de terapia. E aí, menina, eu vi um cara falando esses dias lá na academia, uma das gays, falando assim... olha, tinha um terapeuta... por anos, não estava resolvendo o negócio. Aí eu fui no cara do sonâmbulo e, cara, em 2 terapias ele me curou. E aí eu fico assim... deixa eu colocar mais pra ti. Aí eu fico naquela assim, eu falei, tá, mas de repente não era um processo que você já estava adquirindo. E de repente você... Lógico, uma terapia diferente. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente com os terapeutas e falar o que é o seu problema mesmo. Não ficar em cima do... então, não sei, porque eu acho que é isso. Mas tá tão bem, tá tudo muito lindo. Não, gente, não é tudo tão lindo. Tem momentos que a gente também não tem um papo, porque acho que acaba. Você já falou de muita coisa e aquele momento você, na vida ficou meio blasé mesmo. Assim, você tá muito no copo e cola. Acordei, fui trabalhar, academia, voltei. Fui não sei o que e tal. Não aconteceu nenhum problema. Tá de boa, a vida tá naquela coisa meio amena, assim, e eu tô levando a vida. Mas tem pessoas que é muito engraçado, que eu tenho amigos próximos que você vê que a galera tá escondendo da terapeuta o rolê. Tipo, que você fala assim, minha terapia não tá funcionando. Cara... Eu fico assim, ó, tipo, eu olho pro lado, sei lá, eu conto até 10, eu canto ragatanga na minha mente pra dar uma segurada, porque a minha vontade de falar, gata, mentira, você não tá falando a verdade, você não tá falando o que tá acontecendo com você, você não tá falando realmente o que tá aí dentro dessa cabeça, cara, porque se eu tô vendo daqui, cara, você mentiu pra ela, ela ficou assim, tipo, puta, ela não fala, eu não posso chegar e falar, você não acha que você... tá com problema de, sei lá, com o seu casamento, para não falar outra coisa muito forte, mas eu sinto isso, sabe, assim, que as pessoas, elas têm uma vergonha muito grande de tratar a saúde mental pelo fato de falar, puta, eu não sou doente. Cara, e tudo bem tá doente mental, sabe, de saúde mental, porque a gente tem períodos, né, de upside down, sabe, de altos e baixos, que a vida é assim. Newsflash, tá todo mundo doente, Sim. né? Tá todo mundo. E quem fala que não tá pior ainda. Porque não consegue se ver. É a primeira parte é como se fosse um luto, né? A primeira parte, neguei.
tô negacionando tudo, não aceito nada. A pessoa tá aqui do meu lado, ela nem morreu. Bom, tá bom, eu exagerei um pouco, né? Que não é que tá todo mundo doente o tempo inteiro, mas a gente tá num mundo muito maluco, Tá. né? As coisas estão muito aceleradas, a internet é maravilhosa, mas ela acelerou tudo que é processo, É o nosso linda. cérebro não estava preparado, né, para tudo isso. É terra de gente linda, gente feliz, Não todo é? mundo tem a barriga negativa. Eu tenho 3 carros na garagem, eu tenho filhos lindos que são todos penteados, que não fazem cocô nem Lu, eu queria saber pra você, assim, como que a gente reconhece o tipo de terapia ou pedir para as pessoas fazerem terapia pelo fato delas estarem numa situação ruim, por exemplo. Você vai... por exemplo, eu me reconheci como uma pessoa que tinha que fazer terapia porque eu estava passando por uma situação que eu não estava sentindo mais cor nas coisas. Mas como que eu poderia, por exemplo, falar para um amigo ou aquela coisa, eu faço terapia, isso me ajuda bastante? Ou de repente recomendar um profissional ou de uma forma muito sucinta falar da terapia? Como é que eu poderia introduzir em terapia para uma pessoa que é leiga? Tá. Ainda hoje, né, as pessoas entendem quando você fala, olha, será que você não precisa de terapia? Ainda entende isso como um xingamento. Apesar de, né, todo o desenvolvimento que a gente está com questão de informação e tudo mais, a pessoa ainda entende como um julgamento. Então, se você sentiu, né, por algumas vezes, a pessoa geralmente vai repetir alguns comportamentos que não dão certo. Tá? Olha, de novo explodiu, nananana, e depois vai contar pra você, né? Olha, aconteceu isso de novo, nanana. Olha, amigo, né? Ô, amiga, essa é a segunda vez que você me conta que acontece isso com você, né? Será que não é melhor você se repensar, né? De repente ver outras alternativas, um acompanhamento com o psicólogo. A pessoa vai entender como xingamento, né? Eu não sou louca, não sei o quê. Então, na hora que você falar, já vai esperando, né? Que, em geral, as pessoas ainda não entendem, tá? Mas, de repente, se você mostrar, né, que já não é a primeira vez que isso acontece, né? Não, que você não tá falando que o outro tem razão, né? Ai, mas nossa, então você quer dizer que o fulano tem razão, a ciclano tem razão de fazer isso comigo? Não. Mas de repente você está repetindo algo, você pode buscar alguma maneira diferente de lidar com isso que você não está vendo sozinho. Sim. E o terapeuta vai te ajudar a observar isso, né? E esse é um dos grandes lances interessantes da psicoterapia. Você não precisa estar louco, mas às vezes você está, né, num ciclo vicioso onde você está se machucando sempre, né? E um profissional que vai olhar com objetividade, né, e vai fazer com que você entenda e você chegue, né, no porquê que você está fazendo isso, o que você está buscando de solução que não está dando certo, o que você tem lá atrás que você tá trazendo de ranço da sua vida inteira que você não consegue observar. É isso que o profissional da psicoterapia vai te ajudar a fazer. E às vezes até falar, né, olha, eu mesmo andei fazendo, né, e me senti, trazer também um pouquinho para você. Às vezes fica mais suave, né, para você estar dividindo isso com seu amigo, né? Mas nunca é fácil, tá? Porque a pessoa não quer precisar de ajuda, né? A gente ainda tem essa pecha de que, mas eu dou conta e quem precisa de terapia é fraco. Né? Ainda se tem isso. E né? isso não é real, né? Isso Todo mundo ruim. precisa de ajuda, né? Em um certo momento da vida. Isso não quer dizer que seja fraco. Quer dizer que eu tô observando e tô conseguindo fazer uma análise da minha vida objetiva. Eu tô sabendo que não tem que dar conta de tudo. O médico não sabe de tudo, tem que estudar, né? O professor de inglês não sabe de tudo, tem que estudar, né? Todo profissional vai precisar. E aí eu, na minha vida, como profissional da minha vida, às vezes não tô sabendo dar conta de um ou outro aspecto. Tudo bem pedir ajuda. Né? Não, e é interessante isso que você falando, porque assim, tem o pessoal às vezes enxerga o terapeuta como um herói. É um herói, né? Porque te deu uma visão. Você mesmo me ajudou muito nessa coisa da terapia de eu saber o não. Dar o não. E eu, libriano, né, gente, não sei dar não, né? Eu sempre, vamos pro rolê, vamos. Vamos não sei o que na casa, não sei o que, vamos. Mas eu não gosto muito dela. Mas, vamos, chama ela. É chata pra caralho, mas chama. Sabe, e hoje eu consigo me peneirar, porque não que você me ensinou não, você soube eu olhar coisas que eu não estava vendo na minha vida, o não.
Tipo, o que é certo e não certo ou errado, mas o que é bom pra você e o que não é bom pra você. E essa coisa do não é muito importante, né? Não, eu não quero fazer isso. Não, mas por que você gosta? Eu gosto, mas eu já não estou afim de fazer. Eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu não quero andar com certas pessoas desta maneira. Eu acho que isso não é legal pra mim. Mas tudo bem você ir, mas eu não quero ir. Entendeu? E tá tudo bem como amizade, ou até mesmo você colocar certos limites na relação que você quer. Você quer uma relação assim, assim, assada, ou você quer qualquer relação? Né? Dar uma peneirada, né? Um não ali. E isso eu acho muito importante, porque eu tava meio perdido nessa coisa. E aí, quando eu comecei a ver esse negócio da terapia, isso me ajudou muito, né? Pra você que não sabe dar não, que só quer agradar as pessoas, tá precisando então de terapia, amor. Precisa ver isso, né? Porque isso tá fazendo mal. Porque a gente começa a se jogar em certos parâmetros que quando a gente começa a ver, a gente tá só agradando. Mas a gente não. O né? outro, que é o E aí, pior. tá tirando tudo de você, né? Você tira, uma hora Quem é acaba, você? termina. Quem você não é mais. Qual você é a não sua identidade, né? Eu acho que isso também foge muito. Lu, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Esse bate-bola que não precisa ser tão rápido, que as pessoas ficam com meio medo, né, do bate-bola. E falam assim, ai meu Deus, que bate-bola? Vou ter que... Não vai ser aquela cor fúcsia? Não precisa. Não é Marília Gabriela. Ah, louca! Laca, laca! Violada! Não precisa. Mas vamos ver como é que é. Se você tivesse um sonho, né, agora que ainda você tem um sonho, lógico. Você tem um sonho ainda que não realizou, o que seria? Eu ainda quero fazer um psicodrama público, num lugar maior, né? Com mais pessoas, né? Com envolvimento parecido. Não vou ser bruxa que nem o Dalmírio, porque assim, eu não tenho essa pretensão. Talvez seja um outro tipo de bruxa, né? Não, mas não igual. Né? Mas fazer um psicodrama público assim grande, assim, com muita gente participando, transformador, que eu possa acompanhar as pessoas depois. Ah, isso é ótimo. E eu vi que você canta, né? Você também já tem um pouco de formação do canto, né? Eu não tenho nada, querida. Eu não canto nem um Sandy Júnior. Tô péssima. Meu irmão, ontem eu falei pro meu irmão, né? O que eu poderia fazer pra melhorar a minha voz de canto, que eu tenho um sonho de cantar. Ele falou, não cante. Ai, que ódio, irmão! Mas é que a gente se zoa mesmo. Porque eu falei, posso dar uma palhinha? Ele falou, pode. Ele falou, não, melhor não. Deixa assim. Que eu falei que eu queria fazer parte o meu sonho era ser o Júnior da Sandy, né? Pra cantar com ela, mas a gente falou que não. Entendi. E acho que não vai rolar dessa vez. Se você não... O seu dueto... Eu vi que você canta e tal. E qual seria o seu dueto dos sonhos? Pode ser uma pessoa que não esteja aqui. E digamos que é um dueto assim. Você vai escolher essa pessoa, ela vai cantar com você. Ele não tá mais aqui, é o Fred Mercury. Não tá mais aqui. Porque cara, ele é ótimo. Incrível, assim, de arrepiar as músicas que ele cantava. E assim, nossa, seria o máximo, né? Ter uma Fred Mercury, o Beck do Queen tocando e a gente… Don't Stop Me Now. Que essa música é famosa, é incrível essa música, né? E foi num período onde ele já estava infectado, né? O HIV não tinha cura. Não tem cura, mas tem tratamento, tá, gente? Não é o fim do mundo hoje. Foi uma música muito forte para a época, né? Uma que também, o pessoal acha que morar lá fora é uma coisa muito simples, né? Não, gente, tem preconceito também, principalmente se você tem uma doença, aí fudeu. Né? Aí você vai vendo quem são seus amigos mesmo. E somente ele ou tem mais alguém? Olha, eu me dei conta que eu tô falando só homem, né? Não é que eu gosto das mulheres também, certo. muito. Mas assim, são pessoas que marcaram a minha vida, né? Também. Então seria o Steven Tyler, tem uma paixão secreta, que não é tão secreta mais, né? Então, não é. Eu acho ele maravilhoso, acho sexy, aquela boca. Sexy, e assim, o jeito que ele canta, as letras também são maravilhosas, as letras dele, né? Então, Come Full Circle, então vem com tudo, né? Vem pra fazer o fechamento, vem com começo, meio e fim, né? Vem… É sensacional. Sensacional. Não pensaria em cantar, por exemplo, com uma Madonna da vida? Como uma Madonna, nossa, básico de bom também, né? Muito bom, muito bom. Seria ótimo eu acho a Madonna… E dançar. Eu acho a Madonna pioneira, né? De muita coisa. Não que não tivesse, por exemplo, quando ela começou, tinha já a Cher aí lutando, já tinha… qual é o nome dela, gente? Gente…
Ai, meu Deus, qual é o nome dela? Aquela cantora negra. Eu esqueci o nome dela. Tina Turner? Tina Turner, que tava Nossa, bombando. perfeita também. Nossa, perfeita, gente. Aí vai aparecendo, Mas né? assim, Claro. mas eu acho que a Madonna foi um pouco mais longe, né? De chegar, explorar essa coisa, meu corpo, minhas regras, eu faço isso, o que eu quero. A mídia tá querendo, mas caguei. E ela soube brincar E com essa coisa assim. continua, né? E ela continua hoje, né? Os depoimentos dela, assim, ó, as pessoas queriam que eu sumisse. E assim, minha maior bandeira é: eu ainda estou aqui. Eu ainda tô cantando, eu tenho… Não importa quantos anos eu tenho, não vou falar de etarismo. Não importa, não é eu tenho tantos anos e ainda estou cantando. Não, eu estou cantando. E o meu corpo é meu, e eu não comparo o meu corpo. Falavam, né, que ela tinha muito músculo, então era corpo mais masculinizado. Dane-se, meu corpo é meu, eu gosto do meu corpo, eu mostro, eu ponho os bicos lá no peito, se eu quiser, se eu não quiser. E tá tudo ótimo, né? Ela seria assim, com certeza uma pessoa ao lado de quem eu gostaria de cantar. E aí, ela não precisa, né, hoje colocar CDs novos, né? Porque a música dela, ela só reinventa a música, bota uma batidinha, faz um featuring aí e já era. Continua sendo Madonna. Continua sendo revolucionário. Não é de hoje, né? É uma música de 1980, mas ela é revolucionária ainda hoje, porque a gente ainda precisa aprender muito com esses pensamentos que ela vem trazendo. Eu fiz no mês de setembro. Eu fiz participei da semana do mês da diversidade que teve em Jundiaí. Legal. E eu fiz participei de um workshop de drag queen, né? E aí eu criei, né, uma drag queen. Eu tenho, né, uma drag queen. Qual que é o nome? Pouca gente sabe disso. Agora o pessoal vai saber. Porque eu ainda tô pra fazer um Instagram e tudo mais, trabalhar mais ela, né? É She Wolf. She Wolf. She Wolf. Então é uma drag queen, é um glamour queen. Certo. Tô aprendendo ainda, viu? Porque é um universo todo diferente pra mim, né? Então, é uma cultura muito rica. Sim. Eu adoro, né? Eu mergulho, né, na coisa assim. É rica, é diversa e ela canta. E ela né? canta Porque ela também. canta. É máximo, né? Hoje o que mais tá em alta são as drags que cantam, né? Porque passou aquela coisa de só dublar e tal. Hoje elas cantam. Olha aí, a Pablo, a Glória e tem tantas outras. Aí tem umas internacionais também. Porque lá fora pega muito essa coisa da drag do RuPaul, né? Então, esses dias, antes de vir pro Brasil, teve a parada lá em Perth. E nós vimos uma das drags que ficaram finalistas da segunda temporada do RuPaul Drag Race Australia. E, cara, ela já tem música dela. Olha só que Tem maravilha. música dela, ela tava fazendo show dela com música dela. Tudo bem que não tava com o microfone na mão, tava dublando, mas tem uma música dela lá que ela tava fazendo o jogo. Mesmo porque, dela. Né, elas cantam e dançam muito. E aí eu não consigo imaginar, por exemplo… de salto. De salto e dando drop e fazendo aquele monte de coisa. Assim, não consigo me imaginar fazendo isso ainda. Quem sabe? Né? Mas aí eu preciso aí uma grande caminhada para fazer muita ginástica olímpica, porque assim, é uma arte assim muito completa, né? Então, nossa, gente, eu acho que vale muito a pena vocês começarem a procurar quem são essas pessoas que estão surgindo e tem algumas que estão há muito tempo. A gente tem aqui no Brasil, né? Umas que já estão há muito tempo trabalhando com humor primeiro, né? E para depois trazer a música, para trazer teatro, trazer, enfim. É uma loucura, né? É uma loucura. Lu, e o que você falaria, por exemplo, para as pessoas que estão querendo se encaixar dentro de um padrão, sendo que ela é totalmente um padrão? Que conselho você daria para isso? Porque, assim, eu percebo cada vez mais que as pessoas não se olham e se amam. Elas se olham, elas querem ser como uma pessoa XYZ. Que conselho você, como psicóloga, terapeuta e que já viu um mundão aí de gente, já tratou muita gente, que conselho você daria nesse aspecto? É uma das coisas que mais adoece, né? As pessoas, é a questão da comparação. A rede social, ela traz a proximidade de outras pessoas, traz possibilidade de informação, traz conhecimento. Mas se você não souber usar, ela facilita essa coisa da comparação com o outro.
né? Então, olha, gente, muito difícil na rede social você mostrar uma coisa sua que você não gosta, que você acha que não deu certo. Geralmente o que você vê lá é a casca é a coisa da margarina, é a casquinha né? Cheia de reflexo do que é considerado perfeitinho. E a vida de ninguém é assim, né? Então, na hora que você está se comparando ali, você está se comparando com uma coisa que é fantástico e real, né? Então, você só está se machucando. Então, o ideal para de se comparar com o outro, que já é uma pessoa que não existe, tá? Aquele outro lá, ele não existe. É isso que eu tô querendo dizer. Aquele outro perfeito não existe. Né? Então, para de se comparar com isso, né? E se você quer se melhorar, né? Seja na aparência, seja no seu conhecimento, né? Olha para você e veja o que de verdade você quer melhorar e por quê, né? O que você tá, né? O que você tá buscando ali em você, né? Você acha que o quê? Se você tiver vou usar seu exemplo do abdômen de tanquinho, nananana, vai acontecer o quê? Né, que você está esperando tanto. Porque eu vou ficar mais feliz porque eu vou, né, passar a mão e vou... Então tá, né? Então tenha seu abdômen de tanquinho, porque você vai te falar... Eu quero o abdômen de tanquinho, vou pegar geral. Mas você já pega geral, né? Você já pode pegar geral. Não tô falando que você especificamente é a pessoa, João. Mas assim, você pode pegar geral sendo quem você é, nem precisa ter o abdômen de tanquinho. Eu conheci um garoto agora há pouco tempo, que ele, pro padrão, ele é gordo, né? E todo mundo fala assim, não vai pegar ninguém. A pessoa que mais, nossa, né, na cabeça de todo mundo, pega todo mundo também, porque não é só isso, né? Então, assim, pra que você quer fazer essa mudança do que será que você quer? Que você acha que é melhor. Você tá se comparando? Tá dentro do seu biotipo, né? Peraí, não, eu tô querendo... Porque eu acho que eu não consigo se for assim. Não vou conseguir ser feliz se não for assim. Para um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Tem. Muito errada. Ou não vou... Então, aí vai se rever, né? Se você quiser procurar um profissional de psicoterapia, vai. Porque assim, vai se você acha que você... Pode vir, eu te aceito. Para que você consiga ver o que é que tem de errado aí. Porque se você não vai ser feliz, se você não tiver um abdômen de tanquinho, se você não tiver um nariz puxadinho, se você precisa de um padrão, né? Tem alguma coisa que tá estranha. Então vamos ver o que é isso, né? Porque dá para você pegar gente, dá para você ter trabalho, dá para você, né? Não, descobri que é isso mesmo porque eu vou me sentir mais bonito ou mais bonita assim. Se sentir mais bonito ou mais bonita ou mais bonita é uma coisa. Não conseguir viver sem é uma outra coisa. Esse divisão de águas que você precisa ter. Não consigo viver sem. Estou profundamente infeliz e vou entrar em depressão. A gente precisa ver o que está acontecendo aí, porque não tá legal. É uma doideira, né? Porque eu mesmo já quis entrar num scope de várias coisas e eu percebo, assim, depois de passar de muito tempo, eu namorei os namorados que eu tive por ser eu, não por causa do meu corpo, que eu era trincado nem nada. Aliás, nunca passou isso, né? Porque nunca foi nem isso, sabe? Então, eu fico olhando esse tipo de coisa hoje e eu falo, uma besteirada do caramba, né? Que onde eu tava com a minha cabeça de achar um negócio desse? Pensei tanto... E eu tava até esses dias... Lembrando isso com um amigo meu, a gente estava lembrando que, assim, que a gente não colocava sunga, né? Não vou citar o nome dele. Mas, assim, a gente não colocava sunga justamente porque a gente não fazia padrão do corpo, tal, na época, tal. Ele, no caso, ele se achava muito magro. E eu me achava gordo, né? Eu tinha uma barriguinha, e não era gordo, mas eu tinha uma barriguinha. E eu achava que eu não fazia parte daquilo, né? Que somente quando eu tivesse o meu abdômen trincado, tudo tivesse muito num padrão, eu poderia colocar uma sunga e sair desfilando. Besteirol, porque hoje, gente, eu tenho coleções de sunga. Caguei, eu coloco várias sungas e tô cagando. E quando olham pra mim com uma cara meio de desdém, eu olho e dou um sorriso. É isso. Porque, cara, eu não vou podar o meu corpo, podar uma coisa que eu quero fazer, porque as pessoas estão dizendo que eu não posso fazer. Eu não tô infringindo nada, não tô atacando ninguém. Eu só tô lá tomando sol de sunga.
E é isso. Assim, de novo, né? Se a pessoa não tá se sentindo bem, não tá se sentindo à vontade, a gente não tá aqui minimizando, né? Falar assim, você não precisa disso, porque você é besteira o que você tá falando. Não, eu entendo que isso tá te trazendo um sofrimento. Vamos trabalhar essa questão. Vamos fazer com que isso não seja mais um sofrimento para você. Porque ele foi construído. Esse sofrimento, ele foi construído. Provavelmente ele vem lá de trás, né? É culpa de... Não é culpa de ninguém. Mas ele foi acontecendo como uma construção. E aí a gente precisa desconstruir. Tirar isso do automático e ajudar você a pensar de uma maneira diferente. Sentir e pensar de uma maneira diferente. É importantíssimo. E Lu, para finalizar esse bate-bola aqui, você aconselha a terapia a qualquer idade ou tem que ser uma terapia, a princípio, digamos, começa com tal ano? Tem qualquer idade, a partir de 1 ano dá para fazer. Terapia a partir de 1 ano. Que dá... É lógico que é diferente, né? Existe a ludoterapia, que é para criança, então não é com bate-papo, não é com psicodrama, mas é com desenho, né? Com brincadeira, com jogos. Então, assim, antes disso eu não conheço, mas pode ser que tenha técnicas, né? Mas de verdade eu não conheço. Mas a partir de 1 ano já dá para fazer. No meu início de carreira, eu trabalhei com uma criança de 3 anos. E nisso, tá? Será a minha segunda paciente. Uau! E ela, através dos desenhos, ela me mostrou um comportamento que eu achei meio perturbador. E aí, eu descobri que ela estava sendo abusada com 3 anos, tá? Foi a minha segunda paciente. Nossa, que foda. Foi muito forte, né? Talvez pensando agora isso me trouxe para estudar mais ainda a sexualidade. Eu já comecei na faculdade, isso veio me trazer mais para perto do estudo da sexualidade, né? Tive que fazer uma denúncia, porque nesse caso você conversa com o responsável que traz. O abusador era uma pessoa de dentro da casa, né? Então a gente fez a denúncia, foi para tribunal, foi preso, né? E faz parte de você, do psicoterapeuta nesse caso, aí quebra sim o sigilo profissional e vai ajudar a criança. Por favor. Né? Vai ajudar a criança. Faz parte do código de ética, né? Então, é isso, gente. Não tem idade, tá? É a partir do 0, educação, psicoeducação, trabalho pessoal, desde pequenininho, e também não tem idade para até tantas idades. É claro, né, que na psicoterapia você tem que estar um pouquinho lúcido para poder trabalhar. Então, de repente, se você não tem lucidez, né, existem outras técnicas que você pode acoplar, né? Então, mais lá para frente os idosos, né? Mas existem técnicas e que são apropriadas para cada idade e dá para fazer, e dá para se trabalhar. Arrasou. Gente, vamos ficar por aqui nesse episódio, tá? Então eu gostaria muito de vocês, quem não conhece a Lu, vai lá na página dela, tá? É Luciana Gubel, Gubel. Vamos dar o link aqui nas descrições. Lu, muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que você veio de longe. Veio de muito longe pra cá. Agradecer também, gente, porque eu falo isso. A terapia me mudou muito para uma coisa melhor, me deu uma certeza, me deu uma segurança de ser quem eu sou, de falar não, de lutar um pouco mais pelos meus objetivos. E isso é graças ao profissional também, porque a gente sabe fazer. Nenhum profissional vai te pegar na mão e vai fazer assim, você tem que fazer isso. Não, vai te dar ferramentas, né? Porque ninguém também é uma coisa babá, né, Lu? Também isso é uma coisa muito forte, muito fácil de se falar, né? E que o profissional não é babá sua, né? Não, o profissional vai trabalhar dentro do que você traz e dentro do que você permite com que ele trabalhe. Né? Então, você vai levar para terapia e, de repente, se você escutar, vai pegar na sua mão e vocês vão caminhar juntos. Ou vai pegar na sua mão e vai colocar uma lanterna na sua frente para que você possa seguir seu caminho. E depois solte a mão e siga sozinho por mais tempo da sua vida, né? Então, eu vou deixar todos os links aqui nas descrições. Gente, passa lá, dá uma olhada
no perfil da Lu. A Lu sempre indica, sempre fala de exemplos muito simples, coisas do cotidiano, coisas que você se identifica. Ela abre caixinhas de pergunta direto. Então, assim, dá para perguntar. Além do mais, ela ainda com algumas amigas lançam temas para sempre estar falando em lives. Então, assim, independente de você não querer fazer a terapia, vai se informar. Porque às vezes você tem algum comportamento muito machista. Existe mulher machista, né? Gente que ainda acha que tem que ficar lá. Não, eu sou a mulher, eu tenho que ficar limpando, trabalhando e tal. Não tem, gata. Vai lá no perfil da Lu que vocês vão ver todo esse material. E de graça, né? Esse material aí é super fácil de ver. E outra, o legal também é o seguinte. Vocês que querem consulta online, eu me trato com ela online. A gente se fala lá da Austrália e ela aqui no Brasil. Então é muito rápido. A Lu também responde muito rápido também a todas as questões quando eu tenho. Então, assim, é profissional excelente e vale a pena muito. Lu, muitíssimo obrigado por ter vindo mais uma vez, ter topado, que eu falei, ai meu Deus, será que ela vai topar? Que a gente estava no meio da terapia. Eu falei, ai Lu, e aí, será? Claro que sim. É. E com certeza teremos mais temas aqui com a Lu, porque a Lu é um leque de opções para saúde mental. E eu quero que vocês entendam isso, que a gente vai falar muito nesse Pod-B sobre saúde mental, porque é um assunto que deveria ser estudado nas escolas. A gente devia estar lá no maternal e indiretamente entendendo o que é uma saúde mental. Sabe? Porque eu acho que a nação hoje seria um pouco diferente. As pessoas falariam de certas coisas de uma forma muito mais natural. Seriam temas como frescura. Tá com frescura, que tá com depressão. Seria uma coisa, cara, ele tá com depressão. Todo mundo around para ajudar. Entendeu? E coisas assim, muito mais amorosas, né, gente? Muito mais empáticas. Você quer falar alguma coisa, Lu? Vamos crescer junto, né? Vamos crescer junto? Vamos. É sobre isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então segue a gente lá, mais uma vez segue o Pod-B. Não esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo, que eu preciso trocar o logo. Não coloquei o logo para não cair, lembrando, tá? E foco na minha LipoLed para ficar com a cara do Donatello. Gente, um beijo, Lu. Brigadão. Obrigada a você. Tchau. E aí, tudo bem? Tudo